Olá, crianças, tudo bem com vocês? Essa semana iniciamos mais uma semana juntos, né? Através das videoaulas e das aulas online. E para começar a nossa primeira aula de português da semana, vamos abrir o LIP na página 44, para a gente poder começar, tá bom? A unidade 6. Então vamos lá. Comidas daqui e de lá. Neste capítulo, vamos conhecer diferentes pratos e alimentos da culinária africana e indígena que deram origem a muitas receitas que costumamos encontrar no Brasil. Você vai ficar com água na boca. E aqui algumas crianças provando diversos pratos típicos da culinária brasileira, né? Pizza, hambúrguer, feijoada, canjica, pipoca e etc. Então, já sabemos que nessa unidade vamos falar sobre comida, receitas, cardápios, né? É um conteúdo que todo mundo gosta. Então vamos lá, página 45, diga aí. Vemos aqui algumas imagens de alguns alimentos: um milho, mandiocas, um peixe, feijão e bananas. Você conhece os alimentos que aparecem nas imagens? Acredito que todos conheçam, porque são alimentos tipicamente brasileiros que aparecem aqui. Então, se vocês não gostam, pelo menos já devem ter visto esses alimentos sendo servidos, né? 2. Você tem costume de consumir alguns deles? Quais desses daqui vocês têm costume de consumir? Quais deles vocês gostam? Quais vocês não gostam? Você conhece receitas preparadas com esses alimentos? Então, é possível preparar muitas receitas, né? Com esses alimentos. Milho, mandioca, o peixe que dá para comer assado, frito na moqueca, feijão e banana. A gente pode comer desse jeito, né, in natura, o milho cozido, a mandioca cozida, a banana a gente descasca e come, ou preparar bolos, tortas, inúmeras receitas com esses alimentos. De quais desses alimentos você mais gosta? Aí cada um vai pensar. Eu, a professora Heloísa, eu adoro milho, eu adoro mandioca e os pratos preparados com mandioca. Gosto muito de peixe, feijão e banana. Então, eu gosto de todos os alimentos que aparecem aqui, tá bom? Eu sou boa de garfo, crianças. Página 46. Clique no texto, receita. Então, essa unidade nós vamos trabalhar com o gênero textual receita. A receita também é um tipo de texto, né, que nós usamos muito, costumamos usar bastante, né, para poder fazer o preparo de alguns alimentos. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. Então, a alimentação era a base da alimentação dos povos indígenas, que habitavam as terras americanas até mesmo antes dos portugueses chegarem e colonizarem o Brasil. Na verdade, nós aprendemos a consumir a mandioca com os índios. Eles tinham esse alimento como um dos principais alimentos da culinária deles, né? Eles faziam muitos preparos à base de mandioca e ensinaram os portugueses a consumir a mandioca e aí esse costume foi passando de geração para geração e ainda hoje em dia, 520 anos depois, né, do descobrimento, a gente consome muito a mandioca no Brasil. Então vamos ler a seguir uma receita que tem a mandioca como ingrediente principal. Qual é o nome da receita? Bifes de mandioca. Ingredientes: 2 xícaras de mandioca cozida e moída, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Então, a primeira parte da receita, ela nos apresenta os ingredientes que serão necessários para poder fazer o preparo da receita. Então, vejam, a receita é dividida em 2 partes. Primeiro vem os ingredientes e depois o preparo. Então, vamos ver qual é o preparo dessa receita. 1. Misture tudo muito bem. 2.
Divida em pedaços. Faça umas bolas, achate-as, dando-lhes a forma de um bifinho. 3. Frite-os em óleo quente e ponha para escorrer sobre um guardanapo de papel. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, na hora que entrou a parte da receita que mexe com fogão, com óleo quente, que não é adequado a uma criança, é perigoso, então tem aqui uma advertência que é um adulto que deve fazer essa parte da receita e não mais a criança, né? Muito bem, então vamos para a página 47, exercício 2. Você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Então aí, vocês já comeram essa receita? Eu nunca comi esse bifinho de mandioca, mas eu já comi várias receitas feitas com mandioca. E vocês? Já comeram? Já comeram tapioca, por exemplo? Tapioca é feita com farinha de mandioca. Então, quem gosta de tapioca está comendo uma receita feita à base da mandioca, tá? Escondidinho. 3. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado? Como você descobriu a resposta? Então, vocês vão voltar. Se vocês têm dúvida se é um alimento doce ou salgado, vocês voltam lá na parte dos ingredientes e conferem se é uma receita que leva sal ou açúcar. Aí vocês confirmam a resposta de vocês, tá? 4. Há uma advertência na receita. Explique com suas palavras que advertência é essa. Então, a gente viu que tem uma advertência na receita. Explique com as palavras de vocês o que está dizendo aqui para ter atenção. O que é que deve ser feito aqui na advertência? Sim, segunda bolinha do 4. Em sua opinião, essa advertência é importante? Sim ou não? Justifique sua resposta. É importante que tenha aquele aviso que o adulto é que deve mexer com óleo, com fogo quente? Vocês acham que é importante ou não? E por que é importante? Será que talvez seja importante porque a criança pode se machucar, se queimar, né? Então, é muito importante sim, crianças. E é muito perigoso criança mexer com fogo, com fogão, com óleo quente, né? Isso não é apropriado para uma criança, tem que ser feito por um adulto. A criança pode se machucar, se queimar e ser até mesmo uma coisa grave, tá? 5. Circule o título da receita. Aí vocês vão voltar lá na receita e circular o título. Depois de circulado, vocês vão responder. Em sua opinião, por que ela recebe esse nome? Por que a receita tem esse nome que vocês circularam na opinião de vocês? Então, aqui, cada um vai dar a resposta que tem de acordo com a sua opinião. 6. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? Aqui vocês vão copiar o nome das duas partes em que a receita está dividida, ok? Marque a finalidade de cada uma delas. Presta atenção, tem uma dica aqui da resposta aqui de cima, né? Ingredientes. Para que serve a parte dos ingredientes? Ela serve porque explica como fazer a receita ou porque ela lista os alimentos que serão utilizados na receita? Marque em X. E o preparo? Qual é a finalidade da parte da receita chamada preparo? Lá explica como fazer a receita ou lista os alimentos que serão utilizados na receita. Marque em X. Página 48, exercício 7. Copie os ingredientes utilizados na receita. Então, voltem lá na receita e copiem os ingredientes. Aqui não é necessário colocar as medidas, somente os ingredientes. Por exemplo, os ingredientes são mandioca, cebola, cebolinha, ovo, farinha de trigo, sal e pimenta, tá? As medidas, 2 xícaras de mandioca. Isso não é necessário vocês copiarem agora. Agora são só os ingredientes, tá? Exercício 8. Releia este trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída.
2 xícaras está destacado em negrito aqui. O que indicam o número e a palavra em destaque? O que indicam 2 xícaras? Por que por que são usados esse número e essa palavra na receita? 2 xícaras é uma medida, é uma unidade de medida usada em receitas. Então, quanto que eu vou colocar de mandioca cozida? Eu vou medir na xícara. Eu vou colocar 1 xícara e mais 1 xícara cheia de mandioca cozida, ou seja, 2 xícaras. Então, 2 xícaras indicam unidade de medida usada na receita. B. Circule as outras medidas que aparecem no texto. Agora vocês vão voltar na receita e circular as outras medidas que aparecem. Vocês podem circular de lápis de escrever ou de lápis colorido, ok? 9. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Numere-as. Desculpa. Então, existe uma ordem no preparo da receita. Inclusive, o preparo ele já vem ordenado com números 1, 2, 3. Então, olhando na receita, numerem na ordem correta. A primeira coisa que deve ser feita no preparo é divida, misture, achate ou frite. Procurem e coloquem o número 1. Em seguida, qual é o número 2? O número 3 e, por último, o 4. Ok? Entre os nomes da mandioca registrado pelos dicionários brasileiros estão aipim, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, moogo, mucamba, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipe e chagala. E na sua região, como ela é chamada? A mandioca tem muitos nomes por todo o Brasil. Cada lugar costuma chamar o mesmo alimento com um nome diferente. Aqui na região de São Paulo, nós costumamos chamar de mandioca mesmo, ok? Mas tem lugares que chamam de aipim, macaxeira e todos esses nomes que vocês viram aqui podem ser usados dentro do Brasil, tá? Vai depender da cultura de cada região. Crianças, então, nós encerramos essa primeira aula por aqui e nos encontramos na segunda aula sobre os verbos imperativos, ok? Um beijo e até lá. Façam uma dica, né? Sempre vão pausando o vídeo conforme eu oriento e respondendo. Aí vocês continuam. Dessa forma, vocês fazem a lição toda seguindo as orientações da professora, ok? Um beijo, crianças. Até a próxima aula.